Queres paz, não queres? Mas espera um minuto. Queres mesmo paz? Ou quer apenas relaxar durante alguns minutos e depois voltar a mergulhar no mesmo caos? Porque a paz é muito mais do que estar confortável. É preciso disciplina, é preciso coragem e, acima de tudo, é preciso querer realmente tê-la. Não se pode alcançar a paz apenas meditando durante uma hora ou respirando fundo algumas vezes. Se queres paz, tens de arrancar certas coisas da tua vida. Quanto mais tiveres os alicerces corretos, mais perto estarás da paz. Mas tu ainda não acreditas nessa base. Pois não. Continuam a enganar-vos com soluções temporárias. Agora ouçam o que vos vou dizer. Vou falar de 10 coisas muito importantes para aqueles que querem a verdadeira paz, que querem a verdadeira mudança. Estas 10 coisas vão mudar a vossa vida agora mesmo. Se não as conseguir fazer, não é possível encontrar a paz. Ter constantemente medo de estar sozinho. As pessoas têm medo de estar sozinhas, mas vamos encarar os factos. Estar sozinho é de facto a maior liberdade. Este medo que a sociedade nos impõe só nos torna fracos. A solidão faz-nos encarar a nossa força interior. Se estivermos constantemente dependentes dos outros, não podemos enfrentar-nos a nós próprios. Estar sozinho é, na verdade, um questionamento da sua identidade e dos seus verdadeiros sentimentos. E quando se está sozinho? Quem é você? É aí que se encontra o seu verdadeiro eu. Se queres paz, primeiro tens de aprender a estar sozinho. Deve ser um modo de vida, não apenas algo que se pode fazer um dia. A solidão deixa-o sozinho com a sua própria viagem interior, que é algo de que a maioria das pessoas foge porque é muito difícil enfrentar os seus próprios medos. A solidão é uma oportunidade para nos conhecermos a nós próprios, para descobrirmos a nossa força interior. O primeiro passo para a verdadeira paz é aceitar estar sozinho. A solidão torna-nos mais fortes. Sim, no início pode ser assustador, até mesmo doloroso, estar sozinho. Mas, com o tempo, aperceber-se-á de que esses medos são apenas uma ilusão. Quando se é autossuficiente, nenhuma influência externa o pode abalar. Liberta-se da necessidade de depender da aprovação de todos. Estar sozinho é, de facto, o início da vitória. Quando se está sozinho, os pensamentos tornam-se claros, compreende-se realmente o que se quer. Apenas a sua própria voz importa, não o barulho do mundo exterior. A solidão é uma oportunidade para ouvir o que é certo para si. Quando está sozinho, pode viver sem precisar de ninguém. Embora a sociedade nos diga para estarmos sempre a depender dos outros só nos torna fracos. Para que uma pessoa seja forte, primeiro tem de estar sozinha. A solidão é liberdade e força interior. Não tenhas medo de estar sozinho, porque o medo só te trará frustração. A solidão não é apenas um estado, é também uma questão de força. Se queres a verdadeira paz, deixa de ter medo de estar sozinho. A solidão é uma questão de força. Conheça-se a si próprio, ouça a sua voz interior. Então, terá dado o primeiro passo para a paz. Lembre-se, a paz não está no exterior, está no interior. Livre-se do medo e não tenha medo de estar sozinho. A solidão é a dádiva mais preciosa que a vida lhe pode dar. À procura de soluções rápidas e fáceis. Quer soluções rápidas e fáceis, certo? Quer que as coisas sejam feitas rapidamente. Quando se tem um problema, espera-se encontrar uma saída imediata. Mas a verdade é que as realidades da vida não podem ser resolvidas com soluções rápidas e fáceis. Não é assim tão simples. Tudo tem um preço, e esse preço exige trabalho, tempo e esforço real. A busca constante de soluções fáceis é, na verdade, a maior armadilha que nos afasta da verdadeira paz. Pois essas soluções apenas o mantêm na superfície. Quanto mais depressa tentares fazer as coisas, mais fundo te impedem de ir.
Não podes encontrar uma solução rápida na tua procura de paz. A verdadeira paz é um processo de exploração interior profunda e de mudança constante, mas está sempre à procura de um atalho. Pensa que algo tem de ser resolvido imediatamente, mas a vida real não tem a ver com velocidade, tem a ver com paciência. Temos de aceitar que tudo é um processo. Quanto mais quisermos resolver as coisas de forma rápida e fácil, menos hipóteses temos de crescer verdadeiramente. Se estiver sempre à procura de soluções rápidas, acabará sempre no mesmo sítio, mesmo que dê um passo em frente. Porque a verdadeira mudança começa no fundo, não à superfície. Se quer uma mudança duradoura na sua vida, em vez de tentar resolver tudo de uma vez, precisa de ser paciente e avançar um passo de cada vez. Nem todas as soluções surgem imediatamente, leva tempo, mas é esse tempo que o fortalecerá verdadeiramente. A paz não vem de imediato, mas sim com um esforço constante. Aceite isto. A procura de soluções rápidas e fáceis só lhe dará um alívio temporário. Mas o que é que se ganha a longo prazo? Um alívio temporário, uma satisfação temporária. A verdadeira paz requer paciência, esforço e determinação. Em vez de soluções a curto prazo, dê passos permanentes e saudáveis. A paz será alcançada com o tempo, não imediatamente. Aceite esse facto e seja paciente. Permitir que tudo o que é exterior o afete, deixar que tudo o que vem de fora o influencie, é deixar que outra pessoa controle a sua vida. As pessoas, os acontecimentos, tudo à sua volta está constantemente a dizer-lhe o que fazer. E você aceita cada um deles, moldando as suas reações de acordo com o mundo exterior. Sempre que quer mudar alguma coisa, perde-se na influência de fatores externos. O que a sociedade diz, o que as pessoas pensam, o tempo, o trânsito. Sente que tudo o afeta. Mas lembre-se, se deixar que tudo o que é exterior o influencie, perde o seu poder interior. Se procura a paz, a primeira coisa a fazer é resistir e controlar as influências externas. O seu mundo interior deve ser independente dos acontecimentos externos, porque os fatores externos estão em constante mudança e são incontroláveis. Se estiver ligado a alguém ou a alguma coisa, o seu estado de espírito mudará de acordo com o curso dessa coisa. Mas o verdadeiro poder é manter um equilíbrio interior sem depender do mundo exterior. Enquanto reagirmos a tudo o que vem de fora, nunca encontraremos a verdadeira paz. A paz é estar em controle de si próprio e das suas reações, em vez de ser controlado por fatores externos. As pessoas podem irritá-lo, os acontecimentos podem deixá-lo estressado. Mas a paz vem da resistência a essas influências. A pressão do mundo exterior não deve tomar conta da sua vida. Deve compreender que tudo está sob o seu controlo. Deve controlar não só o mundo exterior, mas também as suas próprias reações. Lembra-te, se deixares que tudo o que é exterior te influencie, perderás a tua força interior e não encontrarás a paz. A verdadeira paz não consiste em reagir ao mundo exterior, mas em lidar com cada situação com a sua força interior. Deixe de deixar que tudo o que é exterior o afete, ganhe a sua força interior e encontre a paz. Continuando a carregar os corcundas do passado, continuar a carregar os fardos do passado é tornar o seu próprio fardo desnecessariamente pesado. Cada erro, cada perda, cada desilusão, cada dor do passado torna-se um fardo e continuamos a carregá-lo às costas. Mas, na realidade, esses fardos só o atrasam e impedem-no de avançar. Os erros do passado afetam a sua vida hoje. Cada experiência passada, cada mágoa antiga, cada sonho esquecido acrescenta correntes ao seu presente e futuro. Se queres ter paz, tens de deixar o passado para trás. O passado não só o puxa para trás, como também o prende constantemente a memórias do passado. Estes apegos fazem-no reviver o seu passado a cada momento, pensar em cada erro vezes sem conta,
Sentir cada perda vezes sem conta só lhe causa dor. Continuar a carregar os fardos do passado significa reviver constantemente essa dor. A verdadeira paz é não deixar que o passado o afete. O caminho para a paz começa com a libertação dos fardos do passado. Concentrar-se no passado impede-o de criar o seu futuro. Só se pode avançar concentrando-se no presente. Os acontecimentos do passado podem ter feito de si quem é, mas carregá-lo só o torna um escravo do passado. Deixar o passado para trás não é fácil. Mas lembre-se, carregar fardos não o torna forte, torna-o fraco. Carregar os fardos do passado todos os dias só o vai deixar cansado e congelado. Se queres paz, livra-te dos fardos do passado. Permitir que o passado o controle só o levará para trás. Não te agarres ao passado. Larga os teus fardos e liberta-te. Só então a paz chegará até si. Sentir constantemente a necessidade de ajudar os outros. Se sente constantemente a necessidade de ajudar os outros, está, na verdade, a negligenciar a sua própria vida. As pessoas esperam que esteja sempre pronto a resolver os problemas dos que o rodeiam. Se estiver sempre a tentar carregar os fardos de todos e aliviar o seu sofrimento, estará a enfraquecer a sua própria força interior. Por quê? A certa altura, ajudar torna-se um fardo. A procura de soluções para os problemas dos outros faz-nos esquecer a nossa própria vida. Ajudar constantemente os outros dá-nos satisfação a curto prazo, mas a longo prazo perdemo-nos a nós próprios. Se queres ter paz, tens de aprender a deixar de pôr a vida dos outros à frente da tua. Sim, é bom ajudar e é importante apoiar os outros, mas colocar sempre as necessidades dos outros à frente das nossas próprias necessidades é negligenciarmos-nos a nós próprios. Ajudar constantemente os outros é, na verdade, violar os seus próprios limites. Isto leva ao esgotamento, à infelicidade e à perda de identidade. A verdadeira paz é saber estabelecer os seus próprios limites enquanto ajuda os outros. Ajudar os outros não significa perder-se a si próprio. A sua prioridade deve ser você mesmo. Se não mantiver a sua própria força e saúde, não pode realmente ajudar os outros. Ajudar só pode ser uma solução temporária quando se está exausto. Mas, a dada altura, tem de recuperar as suas forças concentrando-se apenas em si próprio. A necessidade constante de ajudar os outros é, na verdade, uma tentativa de preencher o seu vazio interior. Mas a verdadeira paz está em ser capaz de respeitar as suas próprias necessidades enquanto ajuda os outros. Ajudar os outros é uma virtude, desde que não se descuide de si próprio. Mas se estiveres totalmente absorvido pelos problemas dos outros, acabarás por perder a tua própria paz interior. Se queres ter paz, tens de aprender a equilibrar as necessidades dos outros com as tuas. Ajudar-se a si próprio é muito mais importante do que ajudar os outros. Entupir o lixo mental. O lixo mental são os pensamentos negativos, as preocupações desnecessárias e as ideias que não têm nada a ver consigo e que andam constantemente a rodopiar na sua mente. Este lixo polui a tua mente, consome-te e distrai-te da verdadeira paz. Vive todos os dias com pensamentos distorcidos na sua mente. Cada dúvida, cada medo, cada pensamento desnecessário acumula-se na tua mente e, eventualmente, tens de viver a tua vida com estes pensamentos sujos. Se queres paz, tens de limpar o lixo mental. A sua mente deve estar limpa e organizada, tal como o ambiente que a rodeia. Ao acumular pensamentos desnecessários que estão constantemente a rodopiar na sua mente, só está a perturbar a sua própria paz. Pensar constantemente no passado, temer o futuro, fazer suposições erradas sobre os outros. Estas são apenas formas diferentes de lixo mental. Mas se acumularmos este lixo, acabamos por ter uma mente entupida. O lixo mental pressiona-nos a toda a hora, aumenta cada acontecimento, cada situação. Uma pequena preocupação torna-se, de repente, num enorme problema.
A maneira de encontrar a verdadeira paz é limpar a sua mente desses fardos desnecessários. Não dê sentido a cada pensamento, a cada dúvida, a cada preocupação. À medida que o lixo mental se acumula, perdemos a nossa paz interior. Sente-se aprisionado por esse lixo. Limpar o lixo mental é uma questão de disciplina. Controlar a mente significa lutar contra os pensamentos desnecessários a cada momento. Se não limpar esse lixo, cada novo dia será mais complicado e difícil do que o anterior. A paz vem de manter os seus pensamentos claros. Para lidar com os pensamentos negativos que ocupam constantemente a sua mente, precisa de a acalmar todos os dias. A meditação, a concentração e um simples exercício de respiração podem ajudá-lo a limpar a sua mente. Ao limpar a confusão mental, pode concentrar-se na sua própria vida. Assim, poderá encontrar a verdadeira paz. Livre-se dos fardos do passado e do futuro e concentre-se no presente. Quando limpa a sua mente, a paz interior e a clareza são suas. A compulsão para ser demasiado social. A compulsão para ser demasiado social é outra grande armadilha que lhe é imposta no mundo moderno. A sociedade espera que esteja em constante contato com as pessoas que o rodeiam, que esteja ativo em ambientes sociais, sempre num evento, sempre ativo nas redes sociais, sempre a responder aos outros. Mas é preciso lembrar que esta pressão para sermos sempre sociais nos afasta de quem realmente somos. Ser social a toda a hora significa, na verdade, perder a sua verdadeira identidade. Viver de acordo com as expectativas e desejos dos outros afasta-nos do nosso próprio mundo interior. Há um limite saudável para ser social, mas a pressão social leva-nos a ultrapassar esses limites. Estar sempre com as pessoas, responder às pessoas a toda a hora, ajudar as pessoas a toda a hora. Isso leva ao esgotamento e à infelicidade, porque está a negligenciar a sua própria necessidade de solidão e paz interior. Se queres paz, tens de te livrar da compulsão de ser demasiado social. A solidão é uma necessidade, não um castigo. É bom passar tempo com as pessoas, mas se estivermos constantemente perdidos nessas interações, perdemo-nos a nós próprios. Deve aprender a estar em paz com a sua própria solidão. Estar sozinho ajuda-o a estabelecer uma verdadeira ligação consigo mesmo. Estar sempre com os outros esgota a nossa força interior. As redes sociais, os eventos e a procura constante de ligação distraem-no da verdadeira paz. Estar constantemente ligado ao mundo exterior significa negligenciar o seu mundo interior. A verdadeira paz reside no facto de, por vezes, estarmos sozinhos. Por vezes, precisamos de estar sozinhos para recarregar energias, organizar os nossos pensamentos e lembrarmos-nos de quem somos. Deixe de lado a necessidade de ser demasiado social. Encontre a paz no seu próprio mundo interior. As ligações sociais são importantes, mas estar com pessoas à custa de si próprio não o levará a lado nenhum. Dê espaço a si próprio e encontre paz na sua ligação consigo mesmo, não apenas com os outros. Escolher não falar abertamente. Optar por não falar abertamente significa, na verdade, suprimir os seus próprios pensamentos e sentimentos. Pode pensar que não tem de dizer sempre a verdade e exprimir claramente os seus sentimentos. Mas, na realidade, isso não é mais do que perder a sua paz interior. Muitas vezes, as pessoas calam-se para não serem compreendidas ou para evitar discussões. Mas isso significa apenas esconder o que realmente se sente. Quanto mais se cala, mais profundo se torna o seu mundo interior e perde-se a si próprio. Se queres ter paz, tens de aprender a falar abertamente. Ser capaz de expressar claramente os seus sentimentos e pensamentos é o primeiro passo para a paz interior. O silêncio pode proporcionar um alívio momentâneo, mas, a longo prazo, não é uma solução real. Suprimir as emoções é como uma bomba que um dia vai explodir.
só aumenta a tensão interior e torna as suas reações ao mundo exterior incontroláveis. Não falar abertamente é um sinal de que dá demasiado valor às opiniões dos outros e se recusa a ouvir a sua própria voz. Querer que todos concordem consigo é uma manifestação dos seus medos e inseguranças. Mas a paz vem de ouvir a sua própria voz, não o que os outros pensam. Quando consegue exprimir claramente o que pensa e sente, a pressão do mundo exterior não tem qualquer significado para si. Se queres a verdadeira paz, tens de aprender a falar claramente. Ser capaz de se exprimir de forma correta significa estabelecer um forte equilíbrio interior. Quanto mais tempo permanecer em silêncio, maior será a turbulência interior acumulada. Exprimir-se é respeitar os outros e respeitar os seus próprios limites. O silêncio só proporciona paz à superfície, mas a verdadeira paz reside na capacidade de exprimir os seus sentimentos da forma correta. Pare de não falar abertamente. É na expressão do seu mundo interior que pode encontrar a verdadeira liberdade e paz. Comparar-se com os outros. Comparar-se com os outros só minimiza o seu próprio valor. Quando se esquece que cada um está num caminho diferente, a uma velocidade diferente, está constantemente a ser medido pelos outros. O sucesso de outra pessoa, a felicidade de outra pessoa, o estilo de vida de outra pessoa, tudo isto exerce pressão sobre nós. Mas a verdade é que cada pessoa é única e a vida de cada um é diferente. As comparações apenas criam uma ansiedade artificial e impedem-no de ver o seu verdadeiro potencial. Se queres ter paz, tens de parar de competir com os outros. A comparação constante com os outros apenas o obriga a desviar-se do seu próprio caminho. Ver o sucesso dos outros faz-nos pensar que devemos conseguir o mesmo, mas este pensamento leva-nos ao esgotamento. O percurso de cada um é diferente e ninguém vive no seu lugar. Comparar-se com os outros faz-nos sentir incompletos a toda hora. Este sentimento de incompletude perturba a sua verdadeira paz. A verdadeira paz vem de seguir o seu próprio caminho e apreciar o seu próprio progresso. Tentar comparar-se com os outros significa perder a sua própria autenticidade. Ao olhar constantemente para o que os outros estão a fazer, perde o seu próprio caminho. A história de sucesso de cada um é diferente e é preciso escrever a sua própria história. Se nos compararmos com os outros, estaremos sempre um passo atrás, porque o ritmo da nossa vida não tem de ser o ritmo da vida de outra pessoa. O caminho para a paz é concentrar-se apenas no seu próprio progresso. Deixe de fazer comparações e julgue-se pelos seus próprios critérios. Cada pessoa cresce e desenvolve-se a um ritmo diferente. Em vez de competir com os outros, tente realizar o seu próprio potencial. O verdadeiro sucesso consiste em avançar no seu próprio caminho e apreciar cada passo. Pare de se comparar com os outros, pois a paz só vem da aceitação da sua própria identidade. Agir constantemente sem pensar. Agir sem pensar pode dar-lhe uma gratificação instantânea, mas vai prejudicá-lo a longo prazo. Reagir rapidamente e tomar decisões precipitadas acabará por levá-lo a dar os passos errados. Quando a sua mente é conduzida por emoções e impulsos momentâneos, age de acordo com o que sente no momento. Mas essas decisões espontâneas são muitas vezes impulsivas e precipitadas. A verdadeira paz vem de dar cada passo conscientemente e pensar em cada ação. Se quer paz, deve deixar de agir impulsivamente a toda a hora. Deixar-se levar pelas emoções vai desviá-lo do caminho certo. Apressar-se numa situação e tomar uma decisão rápida irá criar arrependimento e inquietação mais tarde. As decisões instantâneas só resolvem os problemas à superfície, mas impedem-no de ver as questões mais profundas. A ação sem reflexão constante produz apenas soluções temporárias. Mas a verdadeira paz vem das decisões tomadas com uma reflexão profunda. O caminho para a paz é acalmar os seus pensamentos e criar um equilíbrio interior.
Em vez de tomar decisões rápidas, é preciso parar e pensar, para ver as coisas de uma perspectiva mais ampla. Deve aprender a controlar a sua mente, a tomar o seu tempo, a ser paciente e a avaliar cuidadosamente cada situação. Agir sem pensar só o levará a soluções superficiais e temporárias. A verdadeira paz vem de não agir apenas com base nos seus sentimentos imediatos. Pense profundamente antes de dar um passo. Avalie as implicações. Isto aplica-se não só às grandes decisões da sua vida, mas também às mais pequenas. Seja paciente e aceite que nem tudo pode ser feito à pressa, porque a paz vem de passos deliberados, do estabelecimento de um equilíbrio interior. Deixe de agir impulsivamente, tome as suas decisões cuidadosamente e escolha o caminho certo para encontrar a paz. Se queres paz, se queres mesmo paz, começa a eliminar todas estas 10 coisas da tua vida. Para ter paz, é preciso silêncio. Não precisas de barulho constante, nem de influências externas constantes. Precisas de te ouvir a ti próprio, descobrir-se a si próprio. Estas 10 coisas não podem ficar presas a si e continuar a governar a sua vida. Se não as eliminar uma a uma, a paz continuará a ser um sonho. Agora, tome medidas. Pode ser difícil fazer esta mudança, mas sem ela não encontrará a paz. Vemo-nos no próximo vídeo.